Vou te explicar um assunto até controverso, mas que você não deve e não precisa terminar todo o livro. Fala, oi, Leoa, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu venho aqui para vocês para falar sobre um assunto até um pouco controverso, ou posso dizer um assunto meio cinzento, né, para algumas pessoas, vamos se dizer assim. Porque você não precisa terminar do livro de capa a capa, ainda mais um livro que não tá interessante para você. Eu vejo que muita gente se prende. Ah, eu tenho que terminar esse livro, eu preciso ler esse livro. E na verdade, às vezes nem precisa mesmo, realmente. A pessoa se prende naquele livro, perde o gosto de ler aquele livro e acaba parando de ler por conta disso, o que não é nada saudável, nada legal. Caso o livro esteja ruim, você pode ir para outro e deixar aquele pausado ou realmente desistir do livro. Você pode colocar naquele. Eu tenho um template no Notion que se chama Biblioteca Leão, onde eu coloco alguns livros que eu pausei, alguns livros que eu estou analisando ainda, alguns livros que eu parei de ler, realmente não vou ler. Então é interessante se ter esse controle também, entender. Talvez esse livro não seja a hora de eu ler, talvez esse livro seja mais para frente, ou esse livro é muito básico, não é tão bom assim para mim, eu vou para onde realmente tem algo diferente. Então, nesse tema desse vídeo, eu quero falar sobre isso. Você não precisa ler um livro de capa a capa, ainda mais se ele não está interessante para você. E quando eu não devo ler esse livro, Eduardo? Bom, ao meu ver, a primeira parte é quando você não consegue compreender o livro. Às vezes o livro ele é muito técnico e você já chegou num nível muito avançado do livro ali. Você já pegou um livro que era para você ler uns 3 livros antes dele para chegar nele, sabe? Então ali é bom às vezes você estudar o livro para ver qual livro você deve ler para ler eles, pois realmente existe isso, tá? Eu já disse aqui várias vezes aqui no canal, mas existe uma pirâmide de aprendizado de cada nicho, de cada livro, e tem livros que tem várias camadas, então é interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Se você for ler livros de venda, você não vai pegar já o livro de venda spin selling, ou os livros de venda mais técnicas possíveis ali, de gatilho, não sei o quê. Não, você vai começar com o livro básico de vendas, negociação, oratória, coisas básicas. Você não vai pegar um livro de vendas que já fala da técnica XYZ, sabe? Você realmente tem que entender o básico para chegar naquilo, na especialização, vamos dizer assim, né? Então, antes de você chegar naquele livro técnico, aquele livro que o autor vai falar de várias técnicas, já compreendendo que o leitor dele já passou por outros estudos, quando você sentir que você está lendo um livro desse e você não entende o que o autor está falando, dê uma pausa nesse livro e tenta captar livros anteriores a esse, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando o livro realmente perde total interesse. O livro você não tem interesse, não tá te agregando, não tá legal, então realmente às vezes pausar seja interessante. E o outro ponto que eu quero dizer aqui, principalmente esse aí acontece muito comigo, mas de você pegar um livro que tá falando mais do mesmo. Acontece isso quando um autor, por exemplo, tem mais de 10, 20 livros. Você vai pegar um próximo livro desse mesmo autor, mesmo você gostando do autor, você percebe que ele repete muitas vezes aquela mesma história, aquele mesmo exemplo que ele passou na vida dele. E sim, acontece isso muito quando você lê o mesmo autor. Então, nesses casos, não que você precisa necessariamente parar o livro, você pode fazer o seguinte, você pode passar algumas páginas, ir para realmente onde interessa naquele livro. E isso eu digo muito, tá? Principalmente quando você já tem uma bagagem de leitura, você não precisa ler o livro de ponta a ponta. É interessante você ir já na parte onde realmente te interessa. Tratar um livro como se fosse um blog. No blog você não lê todos os artigos, todos os blogs. Você vai na parte que realmente te interessa. Ah, essa postagem aqui que me interessa, entende? No livro você pode usar a mesma coisa. Fazer aquela pré-leitura, estudar o sumário do livro e realmente na parte que te interessa. Essa é uma dica muito válida e eu estou usando muito hoje em dia comigo. E por que eu estou querendo falar desse assunto, né? Porque o seu tempo, o nosso tempo é muito valioso para a gente perder tempo. Às vezes você tem uma meta de leitura mega alta ou às vezes você realmente tem até um certo tempo que é passar um lazer, mas você não deve perder tempo com algo que não vai te agregar e não está te agradando. Então, quando você sentir isso, não se sinta na obrigação de terminar aquilo. Talvez pular algumas páginas, tentar começar um novo capítulo mais para frente, ou realmente você decidir se vai pausar aquele livro. Então, pense aí, reflita, vê se essas dicas que eu dei aqui são válidas. Tem a questão da pré-leitura que eu digo para vocês fazerem, porque funciona muito bem até para você decidir se é o momento certo de ler aquele livro, que é você realmente folhear todas as páginas, ver sobre o que o livro está falando. E isso já vai poupar muito do seu tempo. Tipo, se você folhear a página, você ver a capa, gostar da capa, contra a capa, sentir que aquele livro é muito bom, mas aí às vezes você vai folhear aquele livro e não é
tudo aquilo que você imaginava. Então talvez seja melhor você deixar ele para outra hora ou nem comprar, muitas vezes evitar comprar no momento. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, esse insight, vamos dizer assim, de que você não precisa ler o livro de ponta a ponta e nem ao menos é obrigado a terminá-lo. Vai aonde realmente seja interessante para você e relevante. Não se sinta obrigado a terminar um livro só apenas porque você começou. A leitura é uma forma de lazer, conhecimento e aprimoramento. Se você não sente nenhuma dessas coisas que está acontecendo, não seja obrigado a terminar aquilo. A leitura é algo particular de cada um. Então, ela é particular sua. Se você achar que não vale a pena, quer dizer que não vale a pena, pois você que tem que decidir isso. Liberte-se dessa culpa e siga em frente, em busca das palavras que realmente vão aprimorar você. Diz aí se você gostou desse vídeo, diz se você tem outras dicas para você para dar nesse tipo de conflito, né, de terminar o livro, não termino, se é realmente, por exemplo, se é uma história, né, uma fantasia, será que eu pulo umas páginas que a página tá chata? Aí já é um assunto diferente, né? Será que vale a pena? Diz aí o que você acha sobre isso. Comenta aí embaixo, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e desde já agradeço, porque juntos somos Alcaterra e formando Leões. Até mais.